Olá, bom dia. A Aline pediu para que eu gravasse umas explicações para vocês sobre algumas dúvidas que vocês tiveram nos HTPs, algo do tipo. Então vamos lá, vocês pediram a diferença de dislexia, disgrafia e descalculia. Então eu vou começar pela mais simples, tá? Pela mais fácil de explicar, que é a disgrafia. A disgrafia, ela é aquele transtorno, aquela dificuldade no traçado da letra, tá? Então é quando a criança tem uma letra, por mais que ela tenha feito as intervenções, por mais que ela tenha tido estímulo, essa letra ela é mal traçada. Então é o transtorno do traçado da letra, que faz com que a letra seja ininteligível, que as pessoas não compreendam essa letra. Então é o mal traçado da letra. É a disgrafia, tá? Que ela pode estar presente junto com a dislexia, depois eu explico isso para vocês. Mas digamos que a criança não tenha mais nada, ela só tem uma letra mal formada, embora tenha havido esforços para que isso não acontecesse, aí ela tem uma disgrafia. A dislexia. Então, a dislexia é aquele transtorno específico da leitura escrita que não pode ser explicado por nenhuma outra razão, como não teve estimulação adequada de leitura escrita. Então, são aquelas crianças que já tiveram o tempo de instrução, os 2 anos de alfabetização, bem feitos, né, com toda a estimulação adequada, chegando perto dos 9 anos e que ainda não conseguem ler e escrever da maneira que é esperada para a idade e escolaridade delas. Então ela tem um baixo desempenho em leitura e escrita, que não pode ser explicado por falta de estímulo, por falhas sensoriais, então não tem nenhuma deficiência visual, nenhuma deficiência auditiva ou intelectual, tá? Então a criança tem, na grande maioria dos casos, a inteligência, algumas exceções, raríssimas exceções, mas via de regra a inteligência normal, tá? Um cérebro que cognitivamente daria conta da leitura e escrita, e por outros fatores coadjuvantes, esse cérebro lê de soquinho por mais anos, lê e não entende, confunde vogais na hora da leitura, confunde PB, TD, FV, tanto na leitura como na escrita, confunde letras parecidas como B e D, espelha letras por mais tempo. Então o espelhamento ele é normal, tá? Mas ele precisa passar. A criança já está perto dos 9 anos, ela continua fazendo letras espelhadas, letras, né, invertidas, continua confundindo M e MN não ortográfico, o MN de mamemina, neni, o B e o D, PB, TD, FV, com uma leitura sofrida, em termos de velocidade, de decodificação. Então é aquela criança que lê silabando ainda, já perto dos 9 anos, embora tenha feito os dois anos de instrução muito bem. Aí a gente levanta essa possibilidade da dislexia. Ela é genética, então se a gente pesquisar na família, nós vamos encontrar um pai ou uma mãe que relata a mesma dificuldade, fala, eu era igual, tá? E a grande chance dela ter a disgrafia também é grande, tá? É muito comum as crianças com dislexia também terem a letra mal formada, que é a disgrafia. Então, dislexia é diferente de disgrafia. Disgrafia é um transtorno da letra, tá? É ter uma letra mal formada e que impossibilita a leitura do outro, ou dificulta a leitura pelo outro. A dislexia não. A dislexia é aquela criança que, embora tenha inteligência normal, ela não consegue ter um desempenho de leitura e escrita esperado para a idade. E depois a desortografia. Então, a desortografia, o que ela é? Ela é também um transtorno específico da escrita, tá bom? Mas não do traçado da letra. O traçado da letra, ok, é a disgrafia. Então, a desortografia é um transtorno específico na escolha das letras, né? Em qual letra escrever as palavras, que envolve principalmente as regras ortográficas, um R, 2 R's, um S, 2 S's, tá? Tem também apoio na oralidade, então a gente fala leite, mas escreve leite, tá? Isso se estendendo por muito tempo.
Então, a desortografia é a escolha errada das letras. Um quadro de desortografia isolado, então uma criança que tenha só desortografia, ele é bem raro de acontecer. Tá? Geralmente a desortografia ela vem como manifestação de uma dislexia, por exemplo, ou de um outro transtorno de aprendizagem. Tá bom? Ele é mais um sintoma, tá? Do que um quadro isolado. Ele existe, mas é bem raro. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. E a descalculia. A descalculia é aquela dificuldade específica na matemática, no raciocínio matemático, nas operações matemáticas. A criança com dislexia, ela pode ter falhas sim, tá? Na matemática também, principalmente porque ela tem dificuldade para guardar o nome dos numerais, o formato dos numerais, mas o raciocínio matemático na criança com dislexia tende a estar preservado, o que a gente já não vê na criança com descalculia. Também é um quadro um pouco menos recorrente, é mais difícil de a gente encontrar, mas é aquela criança que ela é boa no resto. Então, se a gente tem um quadro de descalculia puro, tá? Puro, e não como sintoma de outro quadro. A criança vai bem em leitura escrita, lê muito bem, obrigada, ortográfica, não tem problemas na escolha das letras, mas ela falha absurdamente. Tá? É uma dificuldade muito intensa, gera um sofrimento muito grande. As crianças, a gente tem dó, é aquela criança que a gente tem vontade de pegar no colo, porque do tamanho da dificuldade quando elas se deparam com a necessidade desse raciocínio matemático. Então, a grosso modo, descalculia é uma dificuldade específica na matemática, dislexia na leitura e na escrita, disgrafia no traçado da letra, e desortografia na escolha das letras, tá bom? Na escrita das letras, não no traçado, mas em escolher qual letra eu escrevo tal palavra, tal sílaba. Tinha também uma outra dúvida sobre memória e TDAH. Então, a criança com TDAH, ela tem mais dificuldade em memorização, sim, porque é o quê? O que acontece? Para a gente formar memória, a gente precisa prestar atenção. A atenção, ela é a primeira porta de entrada para qualquer aprendizado. Então, se eu não estou atenta, eu não memorizo. Isso a gente vê na prática. A gente faz algumas coisas no automático, sem prestar atenção, e aí a gente não memoriza. E com as crianças a gente sente isso. Então, muitas vezes por isso que a gente grita para o médico, me ajuda com a medicação. Teve uma criança que eu falei para a médica, eu já me pendurei no lustre, eu não sei mais o que fazer. Né? A sensação que eu tinha era como se eu desse um para frente e dois para trás. E vocês devem sentir isso na sala de aula. Parece que a criança não acumula conhecimento. Você tem que sempre estar voltando um passo, sempre voltando um passo. Então, quando a gente consegue estabilizar essa primeira porta de entrada, que é a atenção, a memória sofre um impacto positivo muito bom, tá? Então, por isso que às vezes a gente precisa desse apoio da medicação. Não é a primeira escolha de ninguém, mas muitas vezes a gente precisa sim. Tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho. E qualquer coisa, mandar uma mensagem no WhatsApp do AME, podem ligar, dar um pulinho aqui. Obrigada!